Oi, eu sou a Monalisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN. A gente compartilha com você a informação de que as internações em São Paulo por Covid-19 caíram mais de 25% em menos de um mês. E isso depois do estado passar mais de 40 dias em fases mais restritivas para combater a doença. Agora são 41.162 vidas que foram perdidas pela doença aqui no Rio de Janeiro. Em compensação, o estado registrou o menor número de pessoas em fila de espera por um leito para atendimento de Covid-19 desde o dia 15 de março desse ano 2021. De cara, a notícia até parece ser boa. De acordo com a Fiocruz, o Brasil pode estar caminhando de novo para a desaceleração da pandemia, rumo a um novo patamar como o que aconteceu no segundo semestre do ano passado. Só que tem uma diferença brutal que separa o lugar que estamos prestes a entrar daquele de 2022. Enquanto em meados de outubro o país registrava 4.500 mortes por semana, agora a média é de 3.000 mortos por dia. O novo normal da pandemia no Brasil é de milhares de mortes todos os dias, UTIs com a ocupação acima de 80% e jovens sem comorbidades, evoluindo sim para casos graves da doença. Resumindo, gente, a tendência até pode ser de estabilização, mas essa estabilidade está longe de ser um sinal de que estamos vencendo a pandemia. Nesse episódio do Item Mais, eu recebo duas pesquisadoras que vão explicar como é que chegamos aqui e o que precisa ser feito para reverter essa curva. Primeiro, eu converso com a Márcia Castro, ela é professora da Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard. Márcia, bem-vinda de volta ao Item Mais. Obrigada a você, é um prazer estar aqui de novo. Vamos lá, vamos começar diferenciando, claro, se você concordar aí, a queda dos novos casos e a queda de mortes. Quando a gente fala em desaceleração da pandemia, a gente se refere a esses dois aspectos, mas olhando para os números do Brasil é necessária uma diferenciação, né? Sim, eu acho que o que a gente está vendo, que são aqueles locais que inicialmente tiveram o pior aumento em termos de casos, em termos de mortes, em termos de total sobrecarga no sistema hospitalar, agora já começam a ter uma pequena queda, mas o que a gente está vendo agora, que é um caos total, é como se fosse passar o filme do que aconteceu ano passado num intervalo de tempo mais curto e todos os estados vivendo aquela situação ao mesmo tempo. Enquanto ano passado, cada um ia observando isso aos poucos, né? Então, claro, começou lá com o Amazonas, né? Mas depois pegou todos os estados. Então a gente não pode falar de forma alguma que a gente está vendo uma desaceleração. Ainda não. A gente pode ter alguns poucos locais onde está caindo. A gente tem o exemplo fenomenal de Araraquara, né? Porque fez o que tinha que ser feito, fez rápido e observou o resultado, mas a gente está muito longe de poder dizer que a gente pode agora respirar com calma, porque a coisa está realmente caindo de forma sustentável. Exatamente por isso que a gente trata sobre todos esses aspectos nesse episódio. Porque, infelizmente, o combate à pandemia no Brasil também tem que ser feito no combate ao discurso mentiroso, equivocado e manipulador. Então, dizer para as pessoas, vocês aí que estão olhando para isso com tanto cuidado, dizer para os brasileiros, atenção, a situação ainda é muito grave, até mais grave do que no ano passado, porque a questão da contabilidade de mortos no país como um todo é muito séria, né? Estamos falando aqui já de dias com mais de 4.000 mortos e o mundo num outro ritmo da pandemia. Então, com esse dado, eu queria te perguntar, me ajuda a analisar o que está acontecendo no Paraná e no Amazonas que estão em ritmo de queda de novos casos. Lá onde teve aquele encrudescimento, por exemplo, no Amazonas em janeiro, daquela quantidade absurda de mortos, lá no Amazonas eu posso dizer que chegou-se a uma imunidade de rebanho ou não por causa das mutações
mutações que continuam aparecendo numa velocidade muito intensa no país como um todo? Primeiro, eu acho que a gente não pode falar de imunidade de rebanho, porque esse é um conceito que realmente só se aplica quando a gente tem uma vacinação, né? Infelizmente, a gente ainda tem, né, um discurso pulando no Brasil de que essa seria uma estratégia, né? Deixa rolar, as pessoas vão se infectar, alguns vão morrer e a gente atinge a imunidade de rebanho. Isso, conceitualmente, é errado e é praticamente criminoso você falar uma coisa dessa, porque a perda em número de vidas é absolutamente insustentável e desnecessário, né? Então, imunidade de rebanho é um conceito que realmente se aplica quando a gente tem uma campanha de imunização. Então, na medida que você imuniza as pessoas, pode ser que um determinado percentual não tome a vacina, mas você atingindo um determinado nível, e esse nível depende da doença que você está tratando, você tem pessoas imunizadas o suficiente para criar uma barreira para o vírus se espalhar. Então, assim, a gente nem pode usar esse conceito porque dá a impressão que é uma estratégia, né? E a gente viu o que aconteceu ano passado. A gente tinha uma estimativa que cerca de 76% da população de Manaus havia sido infectada, e aí bastou acontecer o quê? Bastou você ter uma variante, que há evidências que ela gera reinfecção, e aí a gente viu o que aconteceu em Manaus, e foi aquela loucura que não faltou apenas leito, faltou oxigênio. Então esse é um ponto, né? O outro ponto é que eu acho que, aos poucos, alguns grupos vão começar a olhar para esses dados, ainda que a gente esteja no começo da vacinação, e começar a ver se entre os idosos a gente realmente já está vendo uma queda. E é possível que já esteja acontecendo. Entendeu? Apesar da vacinação estar sendo muito devagar no Brasil, a gente precisa entender se já há uma queda de mortalidade entre os idosos, e aí, muito provavelmente, se isso estiver acontecendo, você também teria uma queda de casos de infecções que precisam de hospitalização e que são as que acabam sendo reportadas entre essas pessoas que já foram vacinadas. Então, assim, isso é uma pergunta que ainda está no ar, eu acho que em breve a gente vai começar a ter essas respostas. E aí, eu acho que tem um outro aspecto que é extremamente importante a gente começar a falar, e eu acho que vocês têm um papel importantíssimo de trazer isso para a discussão, é que ainda que a gente comece, não em abril, né, que abril assim, vai ser, acho que o mês mais catastrófico da história da saúde pública no Brasil, mas à medida que você começar a ter mais estados com mortes e quedas em declínio, não é a hora de relaxar. A gente já tem cidade abrindo muito rápido, não dá para fazer isso, porque a gente não está imunizando as pessoas com a rapidez que a gente deveria, e como a transmissão é intensa, você pode sim ter outras variantes. O que a gente tinha que estar fazendo agora, Mona Lisa, é começar a pensar o que a gente vai entrar como estratégia no momento que esses casos e essas mortes estão caindo, para que a gente contenha, que a gente faça alguma coisa diferente do ano passado, para que a gente previna outra onda. Se a gente atinge um cenário daqui, no próximo mês, daqui a algumas semanas, que começa a cair, a gente não fizer nada, Mona Lisa, vai dar aquela sensação, passou, e aí daqui a alguns meses a coisa estoura de novo. Basta você ter uma variante. E aqui é importante que as pessoas entendam que uma nova variante, ela pode evadir a imunidade que a vacina está dando como proteção. E aí a gente volta à estaca zero. Então, assim, é sério, é preocupante, as pessoas precisam entender que não é a hora de ir para o bar, beber cerveja, aglomerar, desrespeitar, e acima de tudo, a gente precisa que o governo tenha compromisso com a ciência, com a verdade e com a vida. Quando você faz essa pontuação tão clara em relação aos aspectos verdadeiros para o combate compromissado e sério da pandemia no nosso país, eu quero colocar mais um elemento para você me ajudar. Até a dar esse start aí na cabeça das pessoas, para quem ainda não está nessa toada, de entender que não é hora de congratular, não é hora. Vi os números agora nas últimas horas, só 4,7% da população brasileira, só 4,7% tomaram as 2 doses das vacinas, das duas que nós estamos dando aqui, a de Oxford e a Coronavac. É muito sério quando a gente olha
para o ritmo da vacinação também. É um outro elemento que a gente precisa considerar? Sem dúvida, o número é baixo e estão começando a sair os primeiros números mostrando que muita gente ainda não tomou a segunda dose, já deveria ter tomado. Isso é extremamente preocupante, porque realmente para ter a proteção completa a gente precisa da segunda dose. Tem muita bobagem sendo falada, toda essa polêmica também em torno da Oxford AstraZeneca. Infelizmente, essa companhia farmacêutica acho que tem uma péssima assessoria de comunicação, então tudo isso complica um pouco mais. Então, assim, novamente, esse poderia ser um papel adicional do agente comunitário de garantir que as pessoas estão tomando a segunda dose, procurar essas pessoas. Então, assim, qualquer campanha de vacinação que precisa de 2 doses, ela é sempre mais complicada, porque você precisa trazer aquela pessoa de volta para tomar a vacina. Então, num contexto em que você tem pouca vacina, então você está vacinando devagar, e você ainda tem uma parcela que não volta para tomar a segunda dose, então, assim, preocupa muito, muito. Infelizmente, a gente ainda não tem uma campanha em massa de comunicação, então eu espero que o máximo possível que vocês, como comunicadores, como, né, os agentes que estão muito perto da população, continuem e façam mais ainda para tentar trazer a mensagem correta, sobretudo nessa pandemia, sobre a importância do vírus, sobre a importância das decisões serem tomadas no momento certo e da forma certa, sobre a importância de não comemorar e não liberar geral antes da hora, sobre a seriedade do que significa a gente estar num país com transmissão intensa, explicar o que essas novas variantes podem fazer e explicar que nessa pandemia nada, absolutamente nada, pode ser falado na primeira pessoa. Não existe o eu nesta pandemia. Todas as ações ou falta de ações que são tomadas nessa pandemia afetam a pessoa, sim, mas afetam também todo mundo que essa pessoa ama e afeta a comunidade. Então a gente precisa ter esse olhar do coletivo e ter paciência. Eu sei que está todo mundo exausto, né? Eu quisera também sair, aproveitar. Está todo mundo exausto, mas quanto mais a gente perder a paciência e relaxar, mais tempo vai levar para a gente sair dessa. Então, quanto mais vocês puderem vincular essa mensagem, vocês vão estar fazendo uma contribuição enorme e a gente precisa disso. Ah, sem dúvida. Essa é a minha missão. Márcia, muito obrigada, de verdade. Cuide-se aí. É muito importante saber que você nos coloca aí na sua rotina, de passar informação precisa, faz toda a diferença para o nosso podcast. Um beijo e até a próxima. Outra, obrigada. Cuide-se, Mona Lisa. Na segunda parte do episódio, eu converso com a microbiologista Natália Pasternak. Natália, muito bem-vinda ao Item Mais. Que bom que você voltou para me ajudar a olhar para esse momento tão difícil. Parece que o mais difícil é a cada dia que vem, mas ainda bem que a gente tem as vozes importantes. Bem-vinda de volta, minha querida. Obrigada, Mona Lisa. Obrigada pelo convite. Vamos lá, Natália. A gente está vendo aí medidas de restrição que estão sendo relaxadas. Tudo bem, olhando especificamente para São Paulo, esse relaxamento está sendo escalonado, vamos dizer assim, mas a gente tem um cenário muito preocupante, né? Eu vou dar para a gente dar aí a largada do papo com você. A cada 100 pessoas hospitalizadas, Natália, apenas 7 são idosos, segundo o levantamento aí recente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Isso significa que a gente não pode relaxar, mas eu não quero dizer isso, eu quero ouvir da sua boca, por favor. Com certeza. Tem um lado interessante nessa diminuição do número de idosos, que pode ser um efeito da vacinação, que começou com os grupos etários mais altos, então eles já estão protegidos. Isso, pelo menos, seria uma boa notícia. Agora, certamente, quando a gente vê uma grande quantidade de jovens internados, isso acende alguns sinais de alerta. Primeiro, que os jovens realmente estão se expondo muito. Segundo, que a circulação do vírus está muito alta. Então, realmente não é momento de relaxar. A gente entende as pressões econômicas, mas as pressões sanitárias são maiores.
Minha querida, olhei esse número aí há poucas horas. Nem 5% da população brasileira tomaram as 2 doses das vacinas, tanto de Oxford quanto a Coronavac. O que isso significa quando a gente olha também para as mutações que estão aí e que os cientistas, os estudiosos, os microbiologistas, os epidemiologistas não sabem ainda muita coisa sobre essas mutações? Olha, o que a gente sabe sobre mutações e variantes é o seguinte: quanto mais o vírus circula, mais ele sofre mutação. Isso é um processo natural do vírus, é um processo evolutivo. E quanto mais mutações ele sofre, maior a probabilidade de que uma dessas mutações dê vantagem para ele. Essa vantagem pode ser da eficiência dele se replicar melhor, dele se tornar um vírus melhor para infectar a gente, ou dele escapar de anticorpos que podem ter sido gerados por uma infecção prévia ou pelas vacinas. Então, nesse cenário que você mostra, Mona Lisa, de uma vacinação lenta, ainda bastante incipiente no país, e uma grande circulação do vírus, infelizmente, a gente tem o cenário ideal para a gente cozinhar variantes, para aparecerem mais variantes, porque a gente tem a doença circulando muito, então o vírus está se multiplicando muito, e a gente tem pouca vacinação. E essa vacinação muito lenta não é suficiente para segurar a doença. Então a gente pode ter aí realmente uma grande incidência de variantes saindo do Brasil, o que coloca o Brasil como um risco sanitário global, que é a razão pela qual muitos países estão fechando as fronteiras para nós. Então, além do problema sanitário, a gente acaba gerando um problema de relações internacionais, de turismo, de economia, de importação e exportação. É um problema muito maior do que a pandemia no Brasil. Como é que a gente explica, então, direitinho para as pessoas que alguns números relacionados à pandemia estão desacelerando, mas o cuidado, a atenção e o bom senso não podem desacelerar nesse momento, Natália? Imagina, Mona Lisa, que você tem um carro numa estrada e ele está acelerando, ele está com a velocidade cada vez mais rápida. Então ele começa lá 40 por hora, 60 por hora, 80 por hora, 100, 120, 140, e ele está cada vez mais rápido. Aí uma hora ele vai parando de acelerar. Então ele estava a 160 por hora, agora ele está só a 140 ou só a 120. Ele ainda está rápido, né? Ainda está rápido pra caramba. Ainda vai causar um estrago, vai conseguir correr muita estrada. É assim que a gente tem que olhar. Quando a gente diz que parou de acelerar, é bom? Claro que é bom. Está diminuindo, mas não quer dizer que está acabando. Vai estar acabando quando estiver perto de zero, quando esse carro estiver lá 20 por hora, devagarzinho. Aí vai estar acabando. Então não é momento de relaxar, é momento de tentar brecar esse carro. Não é só ele parar de acelerar, a gente quer que ele desacelere e vá ficando cada vez mais devagar até parar. Tá vendo? Porque eu amo falar com você, é isso. A metáfora, o exemplo, é tudo perfeito para de fato entrar na nossa cabeça a correlação. Com essa circulação aí que muita gente insiste em ter, não estou falando sobre quem sai para trabalhar, que precisa enfrentar o transporte público, não é isso. Eu estou falando sobre os inconsequentes, os que negam a verdade. Quando a gente vê essa circulação muito grande de pessoas por aí sem proteção, a gente corre o risco, Natália, no nosso país, que virou, como muita gente já apontou, um laboratório a céu aberto para a Covid-19, de ver outras variantes no padrão da P1 tão agressivas como nos próximos meses aqui no Brasil ou não? Pode aparecer, Mona Lisa. A P1, na verdade, a gente não tem nenhum indício de que ela é mais agressiva, mais virulenta, mas com certeza mais contagiosa e com uma capacidade de escapar de vacinas. Então, é bem preocupante, porque só o fato dela ser mais contagiosa pode chegar em muito mais gente e ela pode até estar relacionada com casos mais graves da doença por ter uma carga viral maior, por ela
um vírus que consegue se replicar melhor, ele é mais eficiente, então pode levar a uma carga viral maior, mas isso ainda precisa ser confirmado. Agora, se a gente continuar realmente nesse ambiente onde pessoas fazem festas, aglomerações, reuniões de pessoas que são completamente desnecessárias, como você bem colocou, completamente diferente daquele trabalhador que precisa sair para colocar comida na mesa. Não são essas pessoas, mas festinha, aglomeração, reunião, isso não deveria acontecer. E sim, quanto mais pessoas se aglomerando, maior a probabilidade de surgirem variantes, porque é o vírus circulando loucamente. Quanto mais ele circula, maior a probabilidade dele sofrer mutação e de surgirem mais variantes. O que causa as variantes é a pandemia descontrolada. Não são as variantes que causam a pandemia. A pandemia causa variantes e daí o que já era ruim pode ficar pior. É isso. Bom, o alerta está dado, a gente está com todas as atenções voltadas aí para a mensagem correta, que seja de fato simples, apesar de complexa, para entrar na cabeça das pessoas e elas de fato terem bom senso nesse momento derradeiro, né? Conversava agora há pouco com uma outra especialista dizendo que sim, abril pode ser muito pior do que março, já começou assim, né? A gente só está aí em 20 dias do mês, tem mais 10 dias para a gente ver o que acontece, mas torcendo, claro, por um cenário melhor. Só realmente lembrar o pessoal de cumprir as medidas, se vacinar e voltar para a segunda dose, que tem gente que está esquecendo. Exato. Um beijo pra você, adoro conversar com você, venha mais conversar comigo aqui na TV. Eu preciso de você, não esqueça dessa frase. Tchau, minha querida. Tchau, obrigada, um beijo. Beijo, cuide-se aí, tchau, tchau. É isso, teve então meio de semana pra gente descansar, mas retomamos aqui com esse episódio de quinta-feira com tantas informações importantes. Episódio perfeito para você encaminhar aí para quem precisa entender o momento em que nós estamos passando no nosso país sobre o combate à pandemia. Informação real é preciosa. Amanhã tem mais. Em Té.